Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Costa de Paiva, da Universidade Federal Fluminense, e nós estamos no primeiro encontro CCE, Comunicação, Computação e Educação. Um agradecimento muito especial a todos os organizadores do evento, a professora Amanda e todos os demais colegas. E hoje a gente está aqui com a palestra do professor Adílio. Adílio Marques, que a gente se conheceu em Santo Antônio de Pádua, na Universidade Federal Fluminense, e hoje vai falar sobre etnociências e história das ciências. Elas existem mesmo? Tudo bom, professor? Tudo bem? Obrigado, Daniel, pelo convite, professora Amanda, todos os organizadores do CCE. É um prazer, uma honra poder estar aqui participando e trocando um pouco do que eu pesquiso, um pouco da minha experiência com vocês. Então, Daniel, a ideia hoje é falar um pouquinho, bem brevemente, de pesquisas que eu faço, em especial a partir da minha formação. Como você sabe, desde que a gente se conheceu lá na UF, eu fiz o doutorado e pós-doutorado em História e Filosofia das Ciências, e o meu objetivo sempre é fazer uma espécie de um trabalho que não só desenvolva e tire um pouco, desmistifique um pouco da história da física, que é a minha área de origem, né, na graduação e também na atuação como docente, e além de tirar alguns mitos, trazer também para a educação a importância do pensamento da história das ciências, inclusive como apoio para os docentes e como fonte de discussão para a produção de livros didáticos. Porque a gente sabe que, no caso, nos últimos, acho que somente 20 anos, a gente tem visto um certo aumento pelo Plano Nacional do Livro Didático de inserção de história da ciência, história da química, da biologia, da física, nos livros didáticos, e às vezes de uma maneira muito bem feita, muito legal, outras vezes nem tanto. Então, eu tenho, de uma certa maneira, trabalhado nesse sentido de levar a formação de alguns alunos e alunas que permita essa crítica, essa visão mais crítica mesmo da história das ciências inserida na educação. E com isso a gente esbarra numa outra situação, que é como o título que você leu agora há pouco, da questão das etnociências, que é uma pesquisa que tem se desenvolvido bastante no Brasil, já existia lá fora com um pouco mais de profundidade, e eu vou apresentar também no final, vou até mencionar, tanto no caso das etnociências quanto da história das ciências, autores que são basilares, são importantes para aqueles que queiram começar a ler a respeito, né? Autores de livros, de artigos, etc. Então, eu faço essa pergunta que é uma espécie de provocação, assim como algumas outras que eu vou fazer sutis ao longo da minha apresentação. Será que elas existem mesmo? Porque, infelizmente, até há poucas décadas atrás, até o final dos anos 90 do século passado, a questão, principalmente da história da ciência, era vista como uma disciplina que era ou um apêndice da física, principalmente, no caso do Brasil, ou da própria história, e às vezes na própria história, que é uma outra formação que eu tenho, o pessoal da história muitas das vezes discrimina a história das ciências, infelizmente. Ainda temos um pouco disso, mas era muito pior antes. Então, com o tempo, por ser uma disciplina nova, e as etnociências mais novas ainda, eu diria que a história das ciências tem aproximadamente 100 anos, a partir da formatação, publicação, organização de um pesquisador chamado George Sarton, nos Estados Unidos, na Inglaterra, que começou a pensar trabalhos de forma acadêmica, de forma de pesquisa para a história da ciência. E, mais recentemente, as etnociências específicas, como eu vou mencionar. Então, com o tempo, deixou de ser uma espécie de mito que não existe, de serem apenas apêndices, digamos assim, de outras ciências, e tanto uma quanto outra, tanto as etno quanto a HC, né, a História das Ciências, elas se constituíram como ramos de pesquisa importantes e aprofundados. Então, vou mudar a tela, Daniel, por favor. O objetivo, como eu disse, é discutir, aqui é um papo breve, né? A gente vai estar aberto depois a questões para aqueles que queiram. E uma questão que eu coloco aqui, que também é provocativa, sobre a educação básica, porque eu falei agora que o próprio título
é uma provocação no sentido da pesquisa, do ensino superior, né? Ensino, pesquisa e extensão, mas para a educação básica, como eu estava falando antes, é também importante, porque são caminhos interdisciplinares e são propostas, inclusive epistemológicas, que são importantes e que podem levar ao aprofundamento, dependendo de como o projeto político-pedagógico e a estruturação da escola esteja feita, pode levar, inclusive, ao aprofundamento de propostas interdisciplinares e multidisciplinares. Então, tanto as étnicas quanto a história da ciência podem facilitar bastante, pelo que a gente tem visto nas últimas pesquisas, esses caminhos de aprofundamento da educação, também da educação básica. Então, virando aqui o slide, Daniel, por favor, eu vou começar com as etnociências, né? E colocando, como está escrito aí, né, o que são as etnociências? Né? Saberes tradicionais de muitas culturas, não apenas a eurocêntrica, não apenas aquela centrada naquilo que a gente herda de conhecimento europeu ou estadunidense, mas que muitas das vezes são saberes que foram abandonados ou substituídos, como, por exemplo, saberes indígenas, né, que eu vou mencionar aqui, por uma ciência que é chamada de ciência central. O que é uma ciência central? É uma ciência que se autodenomina a dona do saber e aquela que, centrada numa determinada cultura, numa determinada visão científica, escolhe o que deve ou o que não deve fazer parte dessa ciência. O que deve ou não deve ser cabível de pesquisa, ensino e extensão. Então, normalmente, essas questões étnicas estão ausentes ainda dos livros didáticos, pelo que eu já mencionei antes, e por causa disso, e questões preparatórias de provas e tal, acabam também fora ou ausentes do planejamento docente, né? E a ideia dessa pesquisa é justamente ir recuperando, como eu vou botar em termos de exemplos aqui ao longo da minha apresentação, tentar recuperar isso, né? E como o Bachelard, que é um pensador que é importante em termos de fundamento, de referencial, tanto para as etnociências quanto para a história das ciências, sem contar a própria filosofia, etc. Eu vou botar as referências, tem uma referência de 77, que eu cito aqui, que trata que a epistemologia, em casos como esses, né, como eu estou trazendo aqui, das etnociências, deveria ser tão móvel. Aqui eu vou ler, que eu acho que fica mais fácil, né? Eu fiz um extrato do pensamento dele. A epistemologia deveria ser tão móvel quanto a ciência, e, diferentemente daquela dos neopositivistas, não se deveria aceitar critérios a priori para captar a essência da cientificidade. Então, tanto as etnos quanto a história da ciência podem ser assim pensadas. Ou seja, o que ele está dizendo é justamente o que eu falei antes sobre a questão da ciência central, né? Não deixar como periférico aquilo que, a princípio, eu não conheço, ou não quero conhecer, eu não tenho interesse, né? Quando eu digo eu, são aqueles que estão fazendo o julgamento da ciência de um determinado país ou região, ou de uma instituição mesmo, uma universidade, por exemplo, né? Ou uma escola, não importa. Tá? E essa questão neopositivista é um termo que ele usa no sentido de trazer para a nossa época atual, como eu botei aqui, né, uma referência 77, a ideia de que a gente só deve trabalhar, pesquisar, estudar e etc., aprofundar com os nossos alunos aquilo que a gente consegue achar de útil, a princípio, ou de prático, ou que pode ser materializado, visível, positivo, no sentido da própria palavra. Tá? Então, excluir culturas a priori não faz parte do pensamento da história das ciências e das étnicas. Então, Daniel, mudando aqui o slide, por favor. Né? A palavra em si, né? A etimologia da palavra, etno vem de nação, povo, né? E grafém, gravar, registrar, escrever, né? E não deixa de ser um método utilizado por antropólogos, por exemplo, na sua base, originalmente, para a coleta de dados, a partir de uma relação, digamos assim, não necessariamente positiva, objetiva, com determinado objeto de estudo. Um exemplo que eu posso dar disso que eu estou falando é a citação que está a seguir, né, da baixo. Os estudos em etnociências têm como objeto de investigação o repertório de conhecimentos, saberes e práticas dos povos tradicionais de uma determinada região, de um país. Vamos pensar no Brasil, por exemplo. Os indígenas, os caboclos, os ribeirinhos, pescadores, né, por incrível que pareça, seringueiros, quilombos, entre outros que possa se trazer para qualquer pesquisa.
em um movimento que aí sim entra documentação, estudo e valorização dessas culturas. Então, isso aqui é um exemplo do que a gente pode hoje absorver dentro da pesquisa acadêmica e trabalhar em qualquer nível de educação, com todos os docentes, com os discentes, esse tipo de conhecimento que normalmente não é considerado e hoje está sendo valorizado. Então, virando, Daniel, por favor, né? Aqui eu vou botar só um exemplo, são algumas disciplinas que estão envolvidas e podem ser várias. Eu não vou falar de todas na minha apresentação, né? Mas a gente pode usar na história, na geografia humana, até mesmo na geografia política, sem dúvida nenhuma. Na linguística, na sociologia, o design usa muito. Né? A Microsoft, como outras grandes empresas da área de informática, só para citar um exemplo, eles estudam etnociências, né, nesse sentido que eu coloquei antes, né, de pegar várias culturas e aquilo que está envolvido numa determinada cultura que seja de interesse para colocar na tela, por exemplo. Né? Então, uma música, uma arte, uma cerâmica. Então, até as grandes empresas de informática hoje dão atenção a esse tipo de saber. E com isso surge as especificidades desse conhecimento. Por exemplo, eu estou botando aí a etnomatemática, a etnoastronomia, a etnobiologia, assim sucessivamente. Né? Então, eu vou chamar de etno-X a partir de um determinado momento aqui, porque eu tenho ali o prefixo etno, e depois eu posso trabalhar especificamente, e eu tenho hoje pesquisas muito profundas em cada área nesse sentido, né, de tentar trazer à tona todo um conhecimento histórico, cultural, científico que está por trás de cada uma dessas especificidades. Por exemplo, a etnomatemática. Então, mudando aqui o slide, por favor, eu vou justamente começar pela etnomatemática, porque ela está muito na moda, né, e ela possui como objetivo justamente como é que o pensar matemático de um determinado povo, ao longo da história, né, e com a sua cultura, como é que ele se desenvolveu e, claro, como isso chegou até a gente. Porque a matemática, enquanto uma ampla ciência, uma ciência basilar, né, que tem também aspectos não concretos, mas às vezes nem tão concretos assim, bastante abstratos, como é que isso é trabalhado e como é que muitas das vezes a gente também usa conceitos que a gente não sabe de onde eles vieram. E de uma outra forma também, uma outra visão, é como que alguns conceitos da matemática fazem parte de várias culturas ancestralmente e que muitas das vezes foram utilizados com ferramentais mentais diferentes, mas que deram também algum tipo de resultado, mesmo que não seja o resultado que a gente está acostumado no nosso modelo eurocêntrico de aprendizado. Né? Vou falar nos exemplos um pouco mais sobre isso. Então, a matemática, ela no caso, não é estudada de forma separada dos problemas, né? A gente tenta sempre pensar a etnomatemática alinhado com questões como as do Paulo Freire, por exemplo. Né? Por exemplo, o fato de que, assim como acontece com a gente, nos povos indígenas, materializando o exemplo, o saber ele é uma construção, ele faz parte do entendimento de como aqueles pequenos, as crianças de uma tribo, né, de um povo qualquer, como é que eles são capazes de absorver determinada cultura, determinada arte, como aquilo tem a ver com a matemática. Ou seja, como Paulo Freire diz, né, nós não somos apenas contas bancárias onde se você abre a cabeça do aluno, enfia o conhecimento lá dentro, fecha a tampa da cabeça e ele já aprendeu. Existe todo um processo por trás que deve levar em consideração não apenas o conteúdo que está sendo dado, mas também toda a realidade do aluno, e esse aluno pode ser simplesmente a transmissão de uma cultura entre um xamã e um outro índio, por exemplo, né? ou entre um artesão e o seu discípulo, o seu aprendiz. Isso envolve a compreensão do mundo como ele é, né? Como nas suas muitas relações, tornando a realidade algo não estático. Isso é legal, e é também falado pelo Paulo Freire, que é uma forma de você materializar tudo isso que a gente está dizendo aqui. Né? A cultura faz parte da realidade, basta a gente queira perceber isso. E a ciência não deixa de participar dessa realidade. Então, mudando, Daniel, aqui para alguns exemplos, eu vou colocar o caso aqui da geometria, por exemplo, números e divisores, né?
Então, por exemplo, a geometria nas peneiras e seixos trançados da tribo Bora, da Amazônia peruana. Tá? Eles possuem padrões denominados de mariposas ou borboletas, como eles mesmos denominam, e são desenhos formados por quadrados concêntricos, como a gente vai ver no slide seguinte. Então, aqui tem um estudo da Polig 2015, que eu trouxe aqui para vocês, está lá na minha referência, tá? De como o trançado desses cestos tem um padrão mental que não só pode ser usado, e eu até estou colocando aqui embaixo, né? Posso depois disponibilizar a apresentação se vocês quiserem, né? Mas a minha questão aqui não é exatamente falar da matemática que está por trás, é como isso pode ser usado, tá? Então, tanto para a tribo Bora quanto para nós, há uma matemática implícita não só nos padrões de cores e no padrão do trançado, como na quantidade de quadradinhos, na quantidade de retângulos, como eles se relacionam em termos de conjuntos, em termos de números específicos entre si, se esses números, por exemplo, eles são múltiplos ou não, se eles podem ser, o conjunto da fileira A pode ser dividida pelo da fileira B. Nós fazemos isso e podemos utilizar, e já se usa muito exemplos assim, para se ensinar matemática nas nossas escolas, e de uma certa maneira, para também entender como é que a matemática está presente, mesmo de uma maneira ensinada, vamos dizer assim, de forma diferente, em outras culturas. Que, ao traçar, o aprendiz, ou o artesão, não importa, né, ele calcula o número de colunas, o número de trançados, se ele quer fazer uma quantidade X de cores, ele faz um esboço antes, que ele vai trançar tais cores a partir de tantos intervalos. Então, daqui, a gente consegue tirar propostas, por exemplo, para o sexto e para o sétimo ano do ensino fundamental, são exemplos, mas dá para trabalhar isso em vários níveis, até em termos de Enem, por exemplo, preparatório para o Enem. É só uma forma de exemplificar o quanto isso pode ser importante, inclusive para a questão de consciência, de tolerância para outras culturas, para com outras culturas. Se a gente mudar aqui o slide, a questão de múltiplos e divisores e de quadrantes na base dos cestos. Então, o cesto tem as laterais e tem o fundo, né? Claro, eles são um cesto. A foto de cima mostra que tem o fundo da palha, tem a cor da própria palha e tem uma tingida de verde, no caso da de cima, e só de olhar a gente vê que a base é quadrada e ela está dividida como se fosse um X cortando a base, e que esse corte de X já gera coisas que a gente chama na matemática de quadrante. E a gente pode trabalhar não só com quadrante, mas também com a questão da geometria como um todo e da visualização de triângulos. Ou seja, se você quer trabalhar no ensino fundamental com questões mais técnicas aplicadas ao nosso saber, mesmo na matemática pura e simples, você pode partir desse conceito da etnomatemática, né? Embaixo a gente tem um cesto bem colorido, que é o exemplo que eu falei das cores, e que mostra uma figura e dá o sentido de rotacional. É uma figura que infere movimento, seja no sentido horário, ou seja, girando nos ponteiros do relógio, ou anti-horário, no sentido contrário, né? Que também é um estudo da matemática e pode ser um estudo das ciências também, né? Do professor de ciências trabalhando, por exemplo, lá no nono ano, por exemplo, né? Ou até pensar em termos de rotacionais na física. Mas o principal aqui que eu quero chamar a atenção é que, da mesma maneira que nós podemos utilizar, repito, eles também pensam isso. O sentido de movimento dos desenhos, o sentido de distribuição de conjunto de cores, de relações entre fileiras coloridas de tal ou qual cor, ou de fileiras não coloridas, né? De colocar um quadrado no fundo. Isso implica num conhecimento básico, né, mental, de princípios matemáticos que, para gerar essa harmonia, tem que ser aplicados. Tá? Claro que, dentro da nossa especificidade de, digamos assim, aprofundar, e já temos uma ementa pronta, por exemplo, para todo o ensino fundamental, para o ensino médio, a gente consegue encaixar ali, né, de maneira mais apropriada. Mudando aqui o slide, né, outras propostas, outras atividades que a gente encontra a partir de questões da etnomatemática, né?
a matemática envolvida com cada profissão, por exemplo, a questão da construção das pirâmides ou do estudo da África, que hoje é importante, faz parte do conhecimento, né, no ensino básico e no ensino superior. Por exemplo, o Egito, as pirâmides do Egito, as construções na Etiópia, a arte de qualquer tipo, a questão da geometria fractal da cultura afro-brasileira, ou seja, de pequenos desenhos que são, digamos assim, o contorno de grandes desenhos, a gente chama de fractal, que são pedacinhos, que quando você olha o desenho grande, você visualiza uma figura. Quando você olha uma pequena borda daquele desenho, você vai encontrar uma outra figura ali dentro, um outro fractal. Tá? Isso está presente não só na cultura afro-brasileira, mas em várias outras. Né? E a geometria pode ser útil. Operações com conjuntos, como eu já mencionei antes, não só, por exemplo, no caso dos cestos, mas no caso das redes dos pescadores, existem tipos diferentes de redes. Como é que aquela costura é calculada para que você tenha determinada extensão, determinada área da rede de pesca. As máscaras africanas têm uma geometria própria de acordo com cada tribo, e sem contar os jogos. Assim como a gente tem jogos de tabuleiro, por exemplo, aqui no mundo ocidental, dama, xadrez, que é muito famoso, é muito antigo, várias culturas têm jogos próprios, alguns inclusive de tabuleiro também. E isso tem normalmente, como no caso da Índia, uma matemática envolvida. Não só pela divisão, por exemplo, dos quadrados, mas pelo tipo de peça que tem ali. Tem uma questão cultural, normalmente, como no caso do xadrez, né, a batalha entre dois exércitos, alguma coisa assim, mas tem também toda uma implicação que você pode fazer matemática para que aquele jogo tenha chegado até aquele ponto, e como você pode ensinar matemática, inclusive aplicando aquele jogo com as crianças nas nossas escolas, ou discutindo isso em termos de história da ciência no ensino superior, enquanto pesquisa. Mudando agora para a etnoastronomia, que talvez seja a mais famosa das etnos, por causa da questão do céu, da beleza das constelações, né, de toda a questão. Eu tenho uma teoria de que eu acho que é a primeira ciência do homem. Se a gente for pensar lá no Homem das Cavernas, lá na pré-história, talvez a primeira grande incógnita do ser humano tenha sido quando ele sai à noite e ele vê a lua, as estrelas, cometas, estrelas cadentes, aí compara com o sol quando está se pondo ou quando está nascendo, ou seja, vislumbrar a maravilha da noite e, obviamente, pela escuridão, né, tudo aquilo que ele também não dominava, dá início à questão dos mistérios religiosos, etc. Isso tudo se considera, em termos antropológicos, como assim, o início de determinados pensamentos dos seres humanos. A astronomia tenta resgatar isso, que eu estou colocando aqui. Né? É importante no sentido de mapeamento do céu, que a astronomia atrapalha até hoje, né? Constelações, como a gente tem, por exemplo, agora o Sol está entrando na primavera, então você tem a divisão do tempo, e tem a divisão do espaço no céu, na constelação tal, e se o Sol nasce perto de tal constelação, é tal época do ano. Se já é outra constelação, isso quer dizer que é outra época do ano. Vamos lembrar que antigamente a gente não tinha internet, computador, relógio, calendário de parede, isso tudo foi sendo um construto das sociedades humanas. Né? Então, a questão do tempo, do espaço, suas medidas, a questão dos calendários e principalmente do relógio, que é uma medida do tempo, né, vem muito da questão da observação celeste. Né? Nós, na cultura ocidental, herdamos, a partir principalmente da cultura greco-romana, essas constelações que são famosas também pela astrologia. Cuidado para não confundir a astrologia, que é o nascimento, o berço da astronomia, que é a segunda ciência, que é o que a gente estuda na academia, a astronomia. Né? Os antigos sábios da Mesopotâmia, do Egito, da Índia e tal, a partir da astrologia, né, fizeram ou legaram para a gente uma gama de saberes e se transforma, principalmente a partir da Revolução Científica, principalmente com Galileu, a astronomia, e um pouquinho antes mesmo, já se pensava a astrologia como astronomia, ou seja, uma ciência aplicada com seus princípios matemáticos e de precisão, de cálculo. Então, essas constelações que a gente usa no senso comum, né, no linguajar do dia a dia, Leão, Escorpião, são constelações escritas no céu, elas são dadas pela cultura grega, que nós herdamos.
e depois também manteve-se pela cultura greco-romana, com a ocupação romana. Isso foi para a Europa e para a gente, veio para a gente nas Américas. Tá? Mas se a gente for pensar, será que os povos que estavam aqui no Brasil, ou nas Américas como um todo, antes, né, da chegada dos povos europeus, eles usavam o mapeamento celeste, a sua observação astronômica do céu da mesma maneira? Será que eles também tinham uma constelação chamada Capricórnio, Escorpião, Leão? Claro que não. Primeiro que eles não conheciam esses animais. Não existem leões nas Américas, por exemplo, para você ter uma constelação do leão. Né? Os mitos, por exemplo, né, gregos, que dão origem a determinadas constelações, como a constelação, por exemplo, das Três Marias, que a gente chama no Brasil, que é a constelação de Órion, do cinturão do caçador. Isso é um pensamento baseado nos mitos europeus, gregos, mas não dos mitos dos povos originários daqui. Então, o cálculo de solstícios, equinócios, ou seja, da entrada das estações do ano, que tem a ver com a agricultura, para a subsistência dos povos, para a marcação do tempo, dos calendários, para o nascimento e morte dos animais que a gente cria, e até dos seres humanos, né, a reprodução dos seres humanos, de acordo com o local, com a cultura, isso muda. Né? Porque se isso era marcado, o tempo e espaço, pelo calendário da natureza, claro que o nosso calendário, aqui nas Américas, dos povos daqui, não poderia ser o mesmo calendário do povo grego, ou do povo greco-romano. Tá? Então, o que é importante ressaltar aqui é que, da mesma maneira, os europeus perceberam a importância de se observar o céu como forma de calendário, né? Os povos nativos de todos os lugares do mundo fizeram a mesma coisa. Né? Não à toa, por exemplo, no México e na América Central, você tem construções como as pirâmides, que também, assim como no caso do Egito, tinham relação com a observação do tempo, do espaço e do céu. Aí eu coloco uma figurazinha, mudando o slide, Daniel, para não me estender muito mais, um exemplo do que eu estou falando. Uma pessoa indígena, você tem um cocar ali, não importa, ou seja, a cultura e a tribo, que desenha animais que ele conhece para juntar determinadas estrelas no céu e fazer a constelação para ele, para que ele, a partir dessas constelações, possa também ter a sua marcação de tempo e espaço, ter o seu próprio calendário e o seu próprio controle das questões da tribo. Não só o xamã fazia isso, né? Todos participavam daquela etnia. Mudando aqui o slide, eu vou dar uns exemplos de como o estudo que a gente tem na astronomia da constelação, na etnoastronomia, também tem a sua importância. Né? Então, pegando uma comunidade específica, que a Magalhães 2000 pesquisou, e que eu cito aqui nas referências, dos Tendé, Teneterrara, né, da aldeia Tecorral, que é do Alto Rio Gurupi, que fica entre o Pará e o Maranhão. Como é que eles dividem as estrelas? É só como exemplo, né? Para uso no cotidiano deles. Eles identificam, aqui tem os nomes do lado esquerdo, eu vou falar só os nomes em português mesmo. Tá? Ao invés de identificar, como eu disse, um caranguejo, que é o caso da constelação de Câncer, do leão, por exemplo, né, e tal, que a gente está acostumado pela cultura greco-europeia, a gente tem a ema, o queixo da anta, né, a própria anta, o beija-flor, o jabuti, uma canoa. Né? Ou seja, são animais que eles conhecem, que a gente tem aqui no Brasil. Então, eles não vão pensar no leão, né, ou nos mitos de Homero, né, como a gente tem para a divisão do céu. Isso é só uma questão cultural? Não. Vou enfatizar que isso é uma questão de astronomia, de ciência no sentido original, né, porque é importante você conhecer o céu pelos mais variados motivos, como eu disse, inclusive pelas questões de agricultura, calendário e etc. Mudando aqui o slide, não sei se vai ficar muito visível, a gente tem a constelação do veado ou do cervo, que é do pessoal do Pantanal, das tribos que estão na região do Pantanal. Eles juntam estrelas que formam, né, esse bichinho. E aqui é um exemplo que eu estou falando. Quando ele aparece totalmente formado no céu, quando a noite vai chegando, as estrelas vão subindo no horizonte, tá? Anuncia que a gente está perto do equinócio de outono no hemisfério sul. O hemisfério sul é a parte onde está o Brasil, né? Pantanal. Que é uma estação de transição entre o calor e o frio. Quando é que a gente tem o outono?
O equinócio outono é 21 de março, aproximadamente. Quando acaba o verão, começa o outono, aí a gente vai chegar para a época do meio do ano, que é o inverno, que é a época mais fria. Isso é importante, porque tem o inverno, determinadas coisas você não consegue plantar nem colher. Então você tem que guardar alimentos. Né? Equinócio, não sei se essa palavra é conhecida, mas tem a ver com qualquer astronomia, inclusive a etno, acontece em março e em setembro, tanto no hemisfério norte quanto no sul, que é um momento onde o dia e a noite têm o mesmo tamanho, 12 horas aproximadamente, tá? Que é quando entra a primavera ou outono, não importa se no hemisfério norte ou sul, tá bom? Então, é um exemplo de marcação de tempo. Mudando aqui o slide, como eu já disse, né, cada animal vai ter uma lenda própria, e é claro que é criada uma mitologia, tem toda uma cultura por trás daquele animal, assim como acontece com a mitologia greco-romana, com as constelações que a gente se acostumou. Né? E o estudo desses mitos particulares de cada povo também pode ser usado por várias disciplinas curriculares, não apenas, por exemplo, para questões, vamos supor, da matemática, como eu já mencionei, ou da geografia de determinados povos e regiões, mas pelo português, pelo pessoal da própria física, para trabalhar as questões da astronomia dentro da sua ementa, e por aí vai. Né? Você pode adaptar. As fases lunares, só como para não esquecer aqui, fazem parte, inclusive que faz parte do estudo de ciências, né? Discutir Sol e Lua e tal, nas nossas ementas. Então, o que eu passo para os professores é que até observar a Lua, quando eles estão fazendo uma licenciatura qualquer, né, é uma forma de você levar um conhecimento, né, para o seu aluno. Não importa qual seja o curso dele, pode ser de física, não importa. Porque as fases lunares também são importantes para a reprodução, etc., são marcadas nos calendários desses povos, contando os dias, contando as fases. A gente hoje tem prontinho, quando a gente compra um calendário ou ganha, que prende na parede, as fases da Lua estão lá prontas para a gente. Só que isso não existia. Então, cada povo constrói o aprendizado das noites e faz, a partir das fases lunares, a previsão de nascimentos, cultura, de agricultura, etc., e até mesmo de questões religiosas, a partir da observação direta do céu. Tá? Então, manda o slide, Daniel. Aqui eu coloco só umas propostas que eu acho que a gente pode trabalhar no ensino superior também, no ensino básico, de os alunos criarem suas próprias constelações, né, e marcar no céu e trazer para ser discutido em sala de aula, né, comparar as constelações que ele criou com essas mais conhecidas, né, ou usando a internet, ou usando um catálogo, ou material de algum museu, ou algum acesso virtual. Pode se comparar com constelações de determinados povos, como eu exemplifiquei aqui também. Né? Então, dá para fazer muita discussão com várias disciplinas. E agora vamos para a mudar aqui um pouquinho, né? Vamos para a etnobiologia para eu andar um pouco mais rápido, que ainda quero falar um pouco sobre a história das ciências. E eu vou ser um pouco mais conciso aqui, porque já deu para entender qual é a ideia, né? Com a etnomatemática, a etnoastronomia, a etnobiologia não vai fugir a essa mesma proposta, porque é claro que cada região, como no caso do Brasil, nós temos sistemas de fauna e flora, sistemas biológicos totalmente diferentes, por exemplo, da China, da Ásia, da Austrália, da Europa. E isso implica não só no ensino da própria biologia, da zoologia, né, como em tudo isso que vai impactar na etnologia desses povos, né, na relação que os povos têm com determinados animais, que, por exemplo, podem gerar as constelações, né, já que eles se relacionam com aquele tipo de animal. A Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia existe desde 1996, eu até coloco aqui o site, só como um exemplo de há quanto tempo isso já vem sendo discutido, por mais que a gente não ouça falar muito na mídia. Então, virando aqui o slide, eu já falei um pouco sobre isso, né? O objetivo da etnobiologia é mudar essa visão de hipóteses pré-formuladas de impactos biológicos e ecológicos, ainda mais num momento como hoje, em que, no século XXI, a gente discute não só aquecimento global, mas os impactos que se tem da atividade humana dentro de determinados ecossistemas. Tá? Então, mais do que nunca, a etnobiologia se faz importante como uma forma de conhecimento e de interação cultural com aquele ecossistema. Mudando o slide, eu coloco aqui um exemplo de atividade, como eu já vinha mencionando, propondo
questões que podem ser adaptadas, né, colocadas em prática, numa praxis por qualquer orientador, pelos alunos, formandos, formados, né? Você pode dividir pequenos grupos e construir uma lista combinada de espécies, por exemplo, de plantas medicinais daquela região da sua escola ou da sua universidade, né? Identificar a classificação, se elas já estão no catálogo científico ou não. Tudo isso é uma forma de classificação científica que a gente hoje usa, né, na academia e que pode ser levada para o trabalho com qualquer aluno em qualquer nível. Tá? Então, mudando o slide, eu vou falar um pouquinho sobre a história das ciências. Porque a história das ciências não deixa de ter uma relação com as etnos. Porque você, para trabalhar com as etnociências, você acaba tendo que trabalhar não só com a cultura e tudo que está envolvido ali, a etnologia como um todo, mas também, e a antropologia, como eu mencionei, mas também com as histórias envolvidas ali. E, no fundo, a história das ciências não deixa de ser isso. Como eu disse no início, ela se configura enquanto área de pesquisa científica há pouco tempo, há mais ou menos um século, né? Mas ela já mostrou a sua importância, né? Porque cada área do conhecimento tem uma característica muito própria. E se você vai fazer uma interface da história com aquela área do conhecimento, você precisa de metodologias próprias, né? De uma epistemologia, de uma forma de teoria do conhecimento que faça com que você possa explorar da melhor maneira possível aquele saber. Isso serviu antes, como eu falei, né, para as etnociências e, obviamente, para a história das ciências, para você historicizar, por exemplo, a astronomia, que é antiquíssima, como eu mencionei como exemplo antes, talvez a mais antiga das ciências. Você, para trabalhar aquilo, você precisa de um contexto acadêmico e de conceitos científicos que são muito importantes. Claro que tanto num caso como no outro, das etnos da história das ciências, você tem pensadores que são importantes. Eu vou listá-los no final, os que eu acho mais importantes e aqueles que eu usei aqui nessa apresentação. Então, mudando o slide, Daniel, você tem possibilidade de interface da história da ciência e com toda forma de ensino por meio desse viés epistemológico, né? De você entender o que é realmente a teoria do conhecimento e como ele constrói, em especial, a história das ciências, né? Ou seja, há uma preocupação na história das ciências com o que é a concepção de natureza de ciência, como a ciência se construiu em cada momento da história, porque não é igual. A ciência, na época de Galileu, quando ele propõe a Revolução Científica, não é a ciência que a gente tem no século XXI. Já muda do século XX para o século XXI. Imagine quando você vai retroagindo séculos ou milênios, ou nos exemplos das etnias, né? Se a gente pega, por exemplo, o pensamento do que é fazer ciência antes da Segunda Guerra, antes da explosão das bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, você vai ver que, após o final da Segunda Guerra, com as bombas nucleares, muda muito a visão de ciência. A física, por exemplo, na segunda metade dos anos 40, quando acaba a Segunda Guerra em 45, e principalmente até recentemente, os anos 90, quando a biologia ganha um grande destaque por causa da genética, a visão predominante para se discutir ciência era a visão da física, né? Ou seja, a física resolveu uma grande guerra, um conflito mundial, a física conseguiu desenvolvimentos técnicos concretos e às vezes não tão concretos, meio abstratos, como o caso da relatividade do Einstein, ou das duas relatividades do Einstein, que não são tão visíveis assim, precisa de um refinamento de tecnologia e etc. e tal. Não vem o caso aqui agora, então é um pouco mais abstrato, mas provocou revoluções que não deixaram de ser importantes. Então, se impuseram como ciência. Ao se impor como ciência, elas criaram paradigmas, como o Thomas Kuhn fala, que é uma das referências que eu vou colocar, na estrutura das revoluções científicas, que ao colocar paradigmas, a determinada ciência, como no caso da física pós-Segunda Guerra Mundial, coloca ou impõe ao meio científico a sua forma de visão de mundo, a sua forma de visão de pesquisa. Tá? E isso, de uma certa maneira, traz progressos, porque você vai escalonando um progresso de paradigmas, ou seja, modelos que vão se superando, né, vão evoluindo, mas também pode implicar numa proposição um pouco mais ditatorial de qual é o paradigma que deve vigir para todas as ciências. E a gente viu pelas etnos que não dá para você ter um paradigma universal o tempo todo.
Não dá para ter a mesma régua para todos os povos, etc. Mesma régua de método científico, inclusive. Então, dentro dessas perspectivas historiográficas, né, somente a partir dos anos 60, após a Segunda Guerra Mundial, a história da ciência vai se fortalecendo, assim como a filosofia da ciência. Hoje a gente tem história da ciência, sociologia da ciência, filosofia da ciência, só para vocês verem como é que isso foi se tornando mais específico a partir dessa problemática, né? Mas no caso da história das ciências em si, que acaba sendo o carro-chefe para se relacionar com a filosofia, a sociologia, né? Ela tem uma importância muito grande dentro das humanas, né? O estudo da história da ciência acabou se mostrando importante até para a discussão não só da metodologia, mas também da política relacionada às ciências. Então, políticas científicas, políticas de verbas científicas, muitas das vezes passam pela discussão do que é realmente importante para uma determinada ciência. Então, a gente sabe, às vezes, como aconteceu com a NASA nos Estados Unidos, pós Ronald Reagan, nos anos 80, quando ele vai diminuindo sistematicamente, isso acontece aqui no Brasil também, após alguns governos, o apoio, o aporte de recursos para determinadas agências de pesquisas. Por que essa redução acontece no Congresso ou em determinados governos? Porque a visão de ciência daquele governo, daquele momento, é diferente. Então, se define o que é mais importante ou o que não é a partir de princípios, um a priori, que eu já mencionei hoje aqui, algo que vem antes, que define se eu devo ou não devo valorizar a educação ou não, os professores ou não, se eu devo ou não devo dar bolsa de pesquisas para isso ou para aquilo. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem um total boicote às ciências humanas no Brasil, no momento atual, a pesquisas e destinação de dinheiro para as ciências humanas. Porque se entende que as ciências úteis, ou seja, uma coisa que já estava meio démodé, meio fora de moda, que é um pseudo-utilitarismo da ciência para determinadas coisas, se acha que o utilitarismo das ciências exatas é mais importante que as ciências humanas, ou às vezes até as biológicas. E a gente viu esse problema com a falta de investimentos na Fiocruz e com o advento da pandemia, o que isso gerou. Então, isso tem um impacto no nosso cotidiano. Então, entender o que a história das ciências pensa sobre determinada ciência mostra um método de construção de pensamento que pode impactar, inclusive, em políticas públicas, destinação de verbas para as ciências. Tá? De uma certa maneira, isso aconteceu muito também, como um pensador chamado Snow fala no seu livro As Duas Ciências, que é uma coleção, uma junção de algumas palestras que ele deu. Quando ele fala das duas culturas ou as duas ciências, ele faz uma crítica à hipervalorização pós-bombas nucleares da física em detrimento de todas as outras ciências. Isso aconteceu, inclusive, nos Estados Unidos. Né? E a história da ciência entra para que esse entendimento seja feito. Tá bom? Então, a história das ciências, como ela vem se constituindo com mais força nas últimas décadas, mostra uma abordagem dos estudos sobre não só a gênese, transmissão e transformação desses conhecimentos científicos, não só como eles são apropriados pelos conhecimentos dos seus pares, como a ciência é vista pelos próprios cientistas, pelos próprios pesquisadores, mas por essa parte externa, como os políticos, por exemplo. E a ciência ela tem uma visão interna. Né? Os cientistas eles discutem entre si, dentro da academia, como deve-se fazer ciência a partir da visão da história e da filosofia da ciência. Por exemplo, tem gente que acha que a ciência é totalmente externalista, ou seja, ela se constrói numa relação com o externo, com o que acontece fora da própria ciência. Um exemplo são as étnicas. Existem pesquisadores, existem colegas que acham que a ciência se autoconstrói de maneira internalista, né? Externalismo versus internalismo, sozinha, que a ciência não precisa de ninguém ou de mais nada, mesmo cultural, para se construir como tal. Basicamente, de maneira muito pessoal, vou dar uma opinião, eu sou muito mais externalista, né? É a minha visão. Eu acho que a ciência ela se constitui, ela se construiu ao longo dos séculos a partir da interação que ela teve com vários saberes. E aí eu não posso pensar só a partir do meu saber, seja ele a física, a biologia, a matemática. Mas isso é só para dar um exemplo de como se relacionam esses conhecimentos. Então, mudando aqui o slide, acho que de uma certa maneira eu já falei um pouco sobre o que está aqui, né?
que o conhecimento científico atual ele é muito formal e tem um método. Esse método tem que ser assim, principalmente após Descartes, Galileu, Newton. Não era assim, por exemplo, na época de Aristóteles, Platão, dos antigos gregos, onde essa metodologia era muito mais pessoal. O método científico que a gente busca hoje ele é mais universal. Ele só não pode ser uma inquisição, né? Ou seja, ele não pode ser apenas imposto de maneira igual para todo mundo, como a gente vê no caso das éticas, tá? Mas o que a gente percebe com a história da ciência é que esse método científico ele evolui, esse conhecimento evolui, né? E que, como a Penha Cardoso Dias coloca, que é uma das pessoas que eu cito lá, uma pesquisadora de história da ciência da UFRJ, no Rio de Janeiro, a história é uma ciência, né? E o seu legítimo foro de investigação está ou faz parte dos seus fundamentos. Ela tem seus próprios fundamentos. Então, um dos objetivos da história da ciência é aprofundar os fundamentos de todas as ciências. Então, mudando aqui, Daniel, o próximo slide, né? Assim como no caso das étnicas, aqui no sentido geral, claro que a gente tem uma importância técnica que a gente deve discutir e que às vezes é combatida. É importante falar, e eu escrevi isso aqui, que eu já mencionei hoje, né? Não reduzir a história das ciências ou as éticas e tal como uma espécie de mito, algo que não tem importância, né? E nem também levar ao extremo oposto, que é pegar cientistas e transformar em heróis, porque as ciências elas têm que se transformar. Isso é chamado de mito fundador na epistemologia das ciências. Muitas das vezes, assim como a gente escolhe heróis para simbolizar eventos na política, como no caso de Tiradentes aqui no Brasil, às vezes a gente escolhe heróis também para dizer que a ciência está acima de tudo e de todos, seja da cultura, da etnologia, dos povos, das religiões, e só a ciência ela tem valor. Também a gente tem que entender que a ciência tem que discutir, e por isso eu tenho um pensamento mais externalista, eu acho que ela tem que discutir com todos os outros saberes. Bom, a história da ciência tem uma importância também técnica, no sentido de discutir o que é pseudociência, né? O senso comum, os achismos, que hoje estão na moda. Tem muita gente que mal tem o ensino fundamental e médio, não que seja um demérito de maneira nenhuma, mas que não tem nenhuma formação científica, mas que ataca as pessoas quando a gente diz que a Terra não é plana, quando a gente sabe por mil formas, né, entre aspas, milhões, né, de formas de conhecimento, que a Terra é redonda. Os gregos já sabiam disso, de Eratóstenes, séculos antes de Cristo, antes da nossa era comum, e a gente hoje volta com isso, e se você for ver, é muito raro você encontrar um cientista que vai dizer que a Terra é plana. Então, essa pseudociência é algo que, quando você trabalha com a história da ciência, ela te dá muitos subsídios para confrontar, né? Um saber que não tem formação, que não tem fundamentos, não tem método, mas quer se impor pela força enquanto ciência. Ela também, a história da ciência, elimina a análise crítica das origens e desenvolvimento de um processo delimitado por condições sociais. Claro que a pseudociência tem a ver com isso, né? Então, as condições do momento, da política, as condições sociais, não podem criar uma ciência apenas porque aquilo está sendo imposto. Há que se ter um desenvolvimento. E a história da ciência colabora com o desenvolvimento desse método. Colabora com a naturalização do saber, né, com erros e acertos, ou seja, o que é a naturalização do saber? Levar para todos o que está sendo feito pela ciência, sair de dentro da academia e, de uma certa maneira, como os museus e etc. fazem, né, as exposições, levar para todos os caminhos que a ciência estão construindo, fazendo, e quanto isso volta para a sociedade. Tá? Além de estudar práticas, instrumentos, formas de publicações, a política, como as instituições científicas se construíram, se constituem, né? E esse fazer científico que influencia a sociedade e que também faz com que a ciência seja influenciada por ela. Então, mudando para o próximo slide, a gente tem aqui os caminhos da ciência, né? Óbvio que quando a gente estuda a história da ciência, a gente não abre mão desde lá de trás, seja Mesopotâmia, China, Índia, o Oriente, o Ocidente, os gregos, como a gente viu no caso da etnoastronomia, por exemplo, e todas essas que eu marco aqui em itálico, né, pedagogia, astronomia, todas essas áreas saber são estudadas e têm sua história da ciência própria. Você tem a história da física, a história da astronomia, a história da engenharia, a história da biologia, e a gente vê que a ciência não nasce do nada. A história da ciência mostra que é uma construção a um caminho que leva
ao ponto que nós estamos hoje, cotidianamente. A história da ciência se constrói dia após dia, como a própria história se constrói dia após dia. Mudando o slide, Daniel, eu vou falar rapidamente aqui, acho que eu já me estendi demais, só para mostrar que existe um ramo hoje que é a história da ciência no Brasil. A gente tem uma história de construção da ciência, não só a partir de personagens que vieram a trazer contribuições de pesquisas importantes, mas também por instituições que foram criadas e que às vezes até subsistem até hoje. Tá? Desde jesuítas e franciscanos, que, pelas suas ordens religiosas e pela influência, né, da igreja, fizeram parte da colonização do Brasil e que deixaram contribuições de pesquisa sobre a fauna e a flora, principalmente, muito importantes, que isso ajudou a fazer uma construção da história da biologia, da fauna e da flora no Brasil, inclusive da etnobiologia. Tá? Mas desde o domínio holandês em Pernambuco, né, quando eles deixaram o Observatório Astronômico, e com as sociedades científicas que foram criadas em Salvador, na Bahia, no Rio de Janeiro, e a gente tem instituições que procuraram, a reboque do iluminismo europeu do século XVIII, aqui também, a partir do século XVIII principalmente, instituir condições de grupos de uma pesquisa que fosse com a história do Brasil. Talvez o principal personagem, mudando, Daniel, aí o slide, na minha opinião, na virada do século XVIII para o XIX, é justamente esse que está aqui, que é o José Bonifácio, que é conhecido, infelizmente, nas escolas, nas universidades, apenas como o patriarca da independência, quando o que ele menos fez na vida foi ser político. A maior parte da sua vida, tanto em Portugal, onde ele ficou muito tempo, quanto aqui no Brasil, ele era um cientista, um mineralogista, reconhecido internacionalmente. Ele descobriu minérios inéditos que levam minerais que levam seu nome, era um químico muito importante, professor de metalurgia, ele criou a metalurgia na Universidade de Coimbra, em Portugal, trabalhava com botânica e tentou deixar, inclusive, o legado da criação de uma universidade aqui no Brasil, quando já tinha vindo para cá, se não me engano, em 1918, e a independência acontece em 1922, nós vamos completar 100 anos no ano que vem, com a participação importante dele, mas justamente essa independência reboque do pensamento científico iluminista que ele vem carreando para cá com alguns outros pensadores. Tá? Esse busto do lado esquerdo, só como curiosidade e exemplo do que eu estou dizendo, ele está na entrada do Museu de Geologia da Universidade de Coimbra. Então, um brasileiro, nascido em Santos, José Bonifácio, é um proeminente pesquisador e professor do início do século XIX, na Universidade de Coimbra, onde ele foi professor, inclusive, e esse busto está lá justamente porque ele foi um dos grandes mineralogistas de sua época. Ele é considerado o primeiro geólogo das Américas. Né? Tem até uma pesquisa nesse sentido, e por isso ele tem esse busto em homenagem. Infelizmente, a gente não discute isso, não fala sobre isso aqui no Brasil. Não só em termos de pesquisa, muito pouco, a gente tem isso nos pesquisadores da história da ciência, mas o importante é que se leve isso também, não só para os alunos do ensino superior, mas do ensino básico. Não só nos livros de ciências, mas nos livros de história mesmo. Então, mudando aqui o slide, Daniel, isso aqui eu vou passar rapidamente, são só exemplos de instituições que foram criadas, como o Colégio Médico da Bahia, com a vinda da família real para cá em 1908, né? Você tem a Academia Militar do Rio de Janeiro, a Escola Politécnica, o Museu Nacional, que é esse que pegou fogo recentemente, que é de 1818, o Observatório Nacional, né, criado em 1827, ainda pelo Dom Pedro I, que existe até hoje, muito importante para a astronomia e que marca o nosso relógio oficial do Brasil, dado pelo Observatório Nacional, um relógio atômico, né, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, de 1838, as expedições científicas do Segundo Império, da época do Dom Pedro II, tá? E aí, mudando o slide, aqui a Sociedade Veloziana, que eu descobri na minha pesquisa de doutorado, pouco conhecida, é uma das muitas sociedades que aconteceram no Rio de Janeiro, onde era capital, né, no século XIX, e assim foi, né, até 1960, a época de Brasília, capital do Brasil, com a tentativa de se criar uma sociedade de pesquisa, onde tinha botânica, química, física, etc. Né? Essa sociedade funcionou por poucos anos, assim como algumas outras de ação independente, mas que deixaram um legado para o pensamento da história da ciência brasileiro ou
lá no início, o uso brasileiro. Então, por fim, mudando aqui o slide, eu coloco, existe etno-X, ou seja, etnociências no plural? Sim, existem. Né? E assim como o uso da história da ciência pode enriquecer as nossas aulas e as nossas pesquisas, né? Não só no sentido de torná-las mais interessantes, mas de desmistificar e dar um apoio cultural e político, ainda mais em momentos como esse que a gente vive no Brasil e no mundo, ambas são um elemento de contextualização de todos esses conteúdos que a gente trabalha, né, nos vários níveis de ensino. Existe uma necessidade, né, de correção e modernização de livros didáticos, pelo Plano Nacional de Livro Didático, e também eu acho que é algo que está sendo discutido, ainda precisa ser melhor discutido pela BNCC e pela implementação desse novo ensino médio. Né? E mudando o slide, Daniel, por favor. Então, esses saberes também provocam uma transformação, acho que deu para perceber isso, né? Uma nova visão de compreensão, de correlação entre as várias ciências e a sociedade, a relação com as culturas, né? E com todos os saberes que passam a ser dignificados, perdem o status de que este vale mais do que aquele, a partir do momento que você trabalha com a história da ciência. Né? Talvez sejam as maiores, não sei, a minha visão, talvez essa seja a maior ou uma das maiores contribuições que elas possam dar, ainda mais num Brasil tão grande, num país continental como o nosso, o que faz com que todas as histórias e todas as etnos sejam, então, catalogadas e reconhecidas como grupos de valores científicos. Mudando o slide, como eu mencionei, para finalizar, nesse slide aqui não são só as minhas referências, são as referências epistemológicas que eu considero as mais importantes de início, assim, bem de início, bem ainda, de uma maneira geral, tanto no sentido do trabalho geral daqueles pensadores, como no caso de Levi-Strauss, do Darcy Ribeiro, do Paulo Freire, né, que eu já mencionei aqui, do Pierre Verger, né, toda a etnologia do Pierre Verger, da sociologia e etnografia do Levi-Strauss, o Darcy Ribeiro aqui no Brasil, muito importante, né, na sua sociologia, o Biratan D'Ambrosio, que faleceu recentemente e que é um dos marcos do pensamento das etnos aqui para a gente e no mundo, é um referencial internacional, assim como Paulo Freire é um referencial internacional, uma visão de ensino que leva em consideração o que o aluno também traz, né? O que os nossos interlocutores também trazem para a gente, enquanto pesquisadores, docentes, etc. E aí eu menciono o Thomas Kuhn, que é aquele, eu falei dos paradigmas, né? Que é uma obra que é muito citada, um livro, né? A Estrutura das Revoluções Científicas, que é importante que se conheça. A obra do Maturana, que trabalha com cognição, a importância da ciência em relação aos aspectos culturais e da vida, né? Da vida cotidiana, como está no título do livro dele. Eu citei aqui o Michel Foucault, mas aí por uma questão também minha, de questão de você pensar a importância da política, do tempo e de como isso se relaciona com determinada cultura, num determinado recorte cultural mais específico. Michel Foucault trabalha com isso. Tem o Boaventura de Souza Santos, que está vivo, tem vários trabalhos muito importantes que servem, como esse que está aqui, um discurso sobre as ciências, para reflexões sobre as ciências no século XX e XXI, muito odierno, muito dos dias atuais, tá? E o Motoyama, que é uma referência na história da ciência, mas existem outros. Né? E os três próximos referenciais, como o seguinte, né, são trabalhos que eu cito, eu usei para essa apresentação, que eu costumo usar também, né, em aulas, que eu, inclusive, fui citando, né, dando os referenciais no meio da apresentação. Inclusive, o terceiro ponto, do Clayton Resplande, é um rapaz que defendeu a dissertação na UFRJ, que eu participei da banca, muito interessante, que ele faz um trabalho sobre a etnomatemática que inspirou vários dos conceitos que eu trouxe aqui dos exemplos. E o próximo slide tem mais algumas referências que eu usei aqui, tá? Posso passar para vocês. E o último slide, da mesma maneira, né? Inclusive do meu ex-orientador de doutorado, que é o segundo ponto, Filgueiras, quando ele trata sobre o que é a história da ciência e essa questão dos confrontos entre ciência central, a ciência periférica, né? E ciências que nem são consideradas pela ciência em si, que é a chamada ciência marginal, né? Como muitas das vezes se fez com a cultura indígena, com a alquimia, com
com a astrologia, que, mesmo não sendo modernamente, né, ciências, deram contribuições para o surgimento das ciências que a gente conhece. A gente sabe da alquimia, né, mesmo a alquimia tardia, dos séculos XVI, XVII, a gente tem a química, da astrologia, a astronomia, né, dos pensamentos aristotéricos da antiguidade da física, e assim sucessivamente. Então, eu acho que eu já me estendi um pouco, mas era isso que eu tinha para dizer, Daniel, Amanda. Eu agradeço mais uma vez aí a oportunidade de poder passar um pouquinho do que está sendo discutido. Perfeito, muito obrigado, Adílio. Eu queria te pedir, só para complementar um pouco, falando algo que eu mesmo fiquei curioso, e pode ser curiosidade de quem vai acompanhar essa palestra, que é que você explorasse um pouco da questão inter, multi e transdisciplinar. Como que isso é visto, tanto em relação à história da ciência, quanto em relação a essa questão externalista? Mais externalista, que você fala, né? Isso. É importante que seja mais externalista, porque se a gente pensa numa questão internalista, você vai ter aquele grupo de pessoas que não quer se relacionar com nada fora da própria ciência, do que ele faz, né? E aí fica mais complicado. A proposta de uma ciência mais externalista, que é o que a filosofia, a história das ciências, é um dos aspectos, né, que a gente trabalha, dentro da história da filosofia das ciências, é justamente levar isso, como eu venho discorrendo ao longo da apresentação, para a interação, por exemplo, com a formação de professores, as licenciaturas, né, a educação básica, né? Então, a gente tenta desvincular o ensino, por exemplo, da história da física, né, tem muita história da física nos livros didáticos, de uma perspectiva só disciplinar, apenas focada só estudar a física, que acaba sendo quase um estudo internalista que acontece, para uma interconexão, né, uma interrelação com as outras, né? Então, mais do que uma visão de que você tem uma relação pura e simples de ficar citando outras disciplinas, né? Existem múltiplas disciplinas, né? Multidisciplinar. Sim, a nossa escola é multidisciplinar, né? Então, mais do que eu colocar assim numa questão na minha prova, o professor de biologia disse que o povo tal faz um texto tal e diz que lança uma pedra assim, que faz uma parábola, e pum, aí eu entro no lançamento de projéteis. Pronto. Ou seja, mais do que isso, é partir para uma inter-relação. Eu trazer também, numa perspectiva dialógica, de troca de ideias, aquela disciplina para conversar comigo e eu usar um conceito daquela disciplina na minha. Não apenas um exemplo, e muito menos um exemplo superficial, ou só uma foto de um cesto para fazer um triângulo. Agora calcule a área desse triângulo. Não, discutir, e aí é que entra um pouco no confronto, né, entre essa proposta e o status quo, que isso demanda tempo. Isso tem que estar nas emendas. É fazer uma inter-relação entre esses saberes, eles se juntam. É como pegar esses múltiplos saberes, eu reconheço que tem, mas eu vou mesclando isso. A ideia é fazer com que eles tenham uma interconexão interna, aí no sentido interno de estudar de dentro para fora, não de ficar isolado, tá? Só para esclarecer. Então, essa é a perspectiva que a gente propõe quando vai trabalhar com história e filosofia da ciência, e é claro que as ETs não estão propondo isso também. Né? Numa interconexão, né, desse nível, você tem também, claro, uma proposta de níveis. Normalmente você tem até um grupo de professores que coordena, como se fosse assim, uma espécie de gerenciamento de uma árvore, né, de saberes, né, um fluxograma. Quando você tem fluxograma, às vezes você tem uma instância superior e tem o desmembramento da árvore atrás. Nessa perspectiva inter, você também tem isso, né? Só que essa perspectiva de gerenciamento dos saberes não implica em você ter um gerente dizendo para você que você deve ou não deve fazer aquilo. Você dá só a liberdade e vai ajudando a fazer com que esses conjuntos se mesclem. Tá? Então, a nossa proposta é essa. Né? E eu acho que está de encontro em sair da disciplinaridade, como diz o Paulo Freire, a gente vai de encontro a isso, buscando aprofundamentos,
cada vez maiores, né? Chegando, existe uma questão utópica, né? Todo mundo sabe disso, eu não estou falando nada demais, né? O pessoal da pedagogia vai falar muito melhor do que eu, na questão utópica de você ter um saber único onde todos se relacionam com todos, onde essa árvore, esse fluxograma, né, tem linhas de conexão de todos com todos e todos bebem no conhecimento de todos. Esse é o mundo ideal que a gente busca, né? A história das ciências, a filosofia das ciências e as etnos, na visão de quem trabalha com isso, como é a minha, podem sim ser portas de acesso e facilitem bastante essa construção até que a gente chegue em processos cada vez mais aprofundados, mais interrelacionados e mais utópicos até, né? Perfeito, perfeito. Deixa eu chamar a Amanda. Amanda, chega mais. Então, bem interessante o que o professor Adílio colocou, e eu queria expor assim um pouco da onde eu estou partindo, né, na perspectiva de pergunta, para ele compreender o nosso problema, né? A gente tem, pensando assim, numa visão de ciência que não se coloca como um conhecimento superior, mas um conhecimento que tem, digamos assim, o seu padrão, né? E também entendendo que esse conhecimento certamente vai ter que conversar com outros, né, com outros saberes e outros conhecimentos, fundamentalmente, no mínimo, né, não dá para ninguém negar que a gente vai conversar no mínimo com a filosofia, por exemplo, né, e que esses conhecimentos são todos pertinentes, mas cada um é cada um. E como que a gente podia trabalhar melhor essa ideia? A gente pensa, claro, em termos de educação e ensino, portanto, mas a gente também pensa em termos de comunicação científica. Por que eu estou colocando isso? Para esse diálogo com saberes pertinentes, né, e digamos, a justificativa que a gente expõe para que esse diálogo aconteça não seja utilizada, né, para as pseudociências de fato. Isso eu estou pensando porque me parece que quando as pessoas argumentam, por exemplo, a gente sabe recentemente do uso da cloroquina, ou quando as pessoas falam a respeito do terraplanismo, ou quando as pessoas falam uma discussão que está assim, super fervorosa no momento da constelação familiar, porque aí a gente está falando também sobre o que você disse, né? De políticas científicas ou de políticas que vão ser assumidas realmente como públicas. E, na verdade, o que a gente percebeu até agora, que é um dos rumos de pesquisa por aqui, é que, mais do que não se trata exatamente de reconhecer como um saber adequado, mas de esse saber estar pretendendo o rótulo de eu sou científico. Não basta dizer ele é adequado, ou é pertinente, ou podemos conversar. É um saber que está chamando para si, né, a autoridade científica, justamente por uma questão de compreensão social, ou má compreensão social, porque a gente sabe que, como cientistas, normalmente nós falhamos em divulgar o conhecimento científico. Então, trabalhar com essa problemática especificamente. E no caso da comunicação, a gente ainda vai além, porque você falou da visão externalista e nós temos várias dúvidas, porque óbvio que a gente não tem essa competência de história, mas a gente se confunde muitas vezes, se você puder explicar hoje ou em outra oportunidade, do que seria uma história, uma sociologia da ciência, do que a gente deveria considerar nesses meandros, né, do que é ser a historicidade da ciência ou de uma determinada ciência, o quanto isso não está ligado a um trabalho teórico conceitual, né, para trabalhar o que você também mencionou, de repente uma diferença entre o ecletismo e o pluralismo. Uma coisa, na nossa visão, seria conversar e dialogar com os conceitos. Outra coisa é esvaziar os conceitos ao trazê-los. E aí utilizar como se bem entende. E aí a gente chega num ponto de não saber, afinal de contas, se essa é uma explicação que deveria estar sendo discutida nesse determinado momento. É uma questão muito fundamental para a área da comunicação, especificamente, porque a gente vive um processo, né, em que a grande discussão, digamos, epistemológica da área
é pensar o que não é teoria da comunicação e se a comunicação está trazendo realmente cientificidade ou se é um outro saber. Né? E como que a gente vai resolver essa questão, justamente porque a gente admite basicamente teorias de todas as áreas e a gente trabalha com essas teorias sem um parâmetro do está corretamente, não está corretamente, serve ou não serve, e o parâmetro que a gente tem usado é um parâmetro de se isso existe institucionalmente. Então, se existe institucionalmente, se existe na academia, se é aceito um conselho, sei lá, público em algum lugar, então deve ser tido como científico, e aí a gente está fazendo pesquisa, ponto. Somos, né, pesquisadores cientistas. Então, são basicamente esse bolo de questão bem facinho que eu queria passar para você, e que, enfim, infelizmente explora pouco, né? Você falou coisas interessantíssimas, mas esse é o resumo que eu consigo fazer aqui rapidamente. Então, Amanda, por coincidência, há coisa de umas 2 ou 3 semanas, saiu um artigo meu com o professor Francisco Caruso. Acho que eu até, não sei se eu não passei, vou passar para vocês, né? E aí, que bom, obrigado. Você viu, né? Então, esse artigo sobre o negacionismo toca muito do que você está falando. A nossa visão, justamente sobre o quanto o investimento, ou, na verdade, o não investimento das políticas públicas dos últimos anos, não só no Brasil, mas em alguns países, né? Devido justamente a um tipo de visão de ciência que eu coloquei antes, né, que é uma ciência utilitarista, o quanto isso tem impactado em questões como terra plana, pessoas que dizem que, né, ciência não vale para nada, ou que as humanidades não servem para nada. E nesse artigo, assim, resumindo, a gente fala justamente que o negacionismo, nós temos uma opinião, que o negacionismo da ciência e a não divulgação da ciência, todo esse projeto, eles se relacionam entre si, né? E que esse projeto, como o Darcy Ribeiro falava, né, que é, na verdade, o desmonte da nossa educação aqui no Brasil não é uma casualidade, é um projeto. Esse projeto que leva ao negacionismo, a esses absurdos do não cientificismo, ele vem não só porque a divulgação científica praticamente é feita de maneira, isso talvez passe pela comunicação, de maneira incorreta, porque na sua fonte ela é gerada de maneira incorreta, porque não há o devido apoio na educação científica. Países que saíram de uma... Aí eu vou usar um termo filosófico kantiano, que ele fala, Kant usa lá no século XIX, na época do Iluminismo. Países que saíram da sua minoridade científica são todos aqueles países que investiram em ciência e educação, e a gente pode pegar em qualquer época, nos últimos 100, 150 anos, seja lá o que for, ou de tal guerra para cá, de tal momento para cá. Né? Todos aqueles que fizeram o caminho contrário, mesmo países considerados de primeiro mundo, vamos dizer assim, sofreram seus reveses. E quando esses reveses acontecem, surgem os negacionismos. Então, para nós, não é uma coincidência. Toda falta de investimento estrutural, toda vez que você seleciona uma ciência como mãe de todas, toda vez que você abre mão de um pensamento que leva em consideração o conteúdo de todas, né, aí você começa a ter problemas, inclusive no sentido de que você começa a ter dificuldades porque você não divulga mais. Quando você afasta o público do que a gente chama de método científico, da ciência, que a ciência dá respostas para você saber se algo é ou não é científico, como você colocou, mano, porque ela tem um método, ela tem uma metodologia, tem um caminho. O método vem do grego, né? Trilhar um caminho, odós em grego, é caminho. Então, quando você segue um determinado caminho e você deixa aquilo palatável para o público, que é o que os museus, os centros de exposição deveriam estar fazendo, né? Se tivessem verba, as pessoas vão tendo acesso àquilo e vendo que aquilo não é algo de outro mundo. Quando você desconecta o mundo real, né, de pagar conta, cuidar de filho, de trabalhar, né, do cotidiano, quando você desconecta isso da ciência, do fazer conhecimento, todo mundo que está aqui embaixo acha isso daqui
é quase irreal, é quase um deus no Olimpo que só aqueles que são PhD-deuses vão atingir. Então você provoca um distanciamento. Eu acho, fazendo meia-culpa, que a academia tem um pouco de problema nisso, tem a sua parte nisso. Quando, de certa maneira, não divulga, não investe também na divulgação científica, na nossa visão, né, a minha e do Francisco Caruso, que escreveu, né, dando os créditos corretos aqui, né, ao meu amigo e colega Francisco Caruso, nós escrevemos esse artigo, não, a gente não publiciza, não coloca isso, né, de maneira dialógica com os professores que levam para as escolas, não coloca de maneira dialógica com o público, com a mídia, né, com a comunicação. Agora, em grande parte isso também não acontece, porque às vezes a gente vai encontrar políticas de gestão que não querem que isso aconteça. E como isso é um projeto, como no caso do Brasil, e esse não é um projeto nacional, é um projeto, infelizmente, internacionalista, e esse abismo vai aprofundando ao ponto de você ter, tanto em países, né, que mandaram o homem à Lua, né, como os Estados Unidos, como o Brasil, gente que diz que o homem não foi à Lua e a Terra é plana. Entendeu? Esse tipo de absurdo medieval que nós já havíamos superado desde principalmente da Revolução Científica Galiliana, né, volta hoje, talvez pelos mesmos motivos que antigamente, como a gente, de uma certa maneira, quer dar a entender no texto, no nosso artigo. A partir do momento que você separa, como a igreja fazia lá atrás, na Idade Média, saber das pessoas. Então, assim, é muito complexa, né? Essa linha de pensamento, Amanda, é uma questão, na verdade, são muitas questões, elas são complexas, e o objetivo da história das ciências é, na minha visão, assim como das éticas, e deveria ser de todas as disciplinas, nunca esvaziar o conhecimento do alheio. A ideia é sempre trazê-lo e mantê-lo cheio, vamos dizer assim, né? Usar o que há de melhor ali, jamais fazer uma apropriação e uma ressignificação. Ninguém aqui quer fazer, por exemplo, como aconteceu nas religiões, de pegar uma divindade africana, tem que chamar de uma divindade católica para poder ser aceita. Não é essa a proposta. Né? A proposta é o contrário, é manter aquele conceito como ele é, entendê-lo e assimilá-lo e deixá-lo trabalhando, aí é que é a dificuldade, trabalhando em conjunto com o conhecimento que nós já temos, né? E que, se for possível, como diz o Thomas Kuhn, ele se supere. Eu acho interessante a proposta dos paradigmas que ele coloca, que é aquele primeiro livro lá que eu citei, né, A Estrutura da Revolução Científica. Ele diz o seguinte: o modelo de pensamento ele vai vigir por um tempo, mas ele vai inflando e ele vai chegar no seu limite. Quando ele chega no seu limite, normalmente ele é superado por outro paradigma. Por exemplo, a física de Newton e a física do Einstein. O Einstein propôs uma coisa e superou aquilo que era considerado insuperável, que era a mecânica física newtoniana, e respondia a quase tudo. Começou a aparecer um probleminha aqui, uma coisinha ali, tal, aí ele propõe a relatividade, ele Einstein, e ele propõe um novo paradigma. Às vezes, esse antigo paradigma ele não é jogado fora, como é o caso da mecânica física que a gente estuda na escola. A gente lança foguete em cima usando a física newtoniana. Não necessariamente precisa, tanto que já existia isso antes. Agora, ele pode ser melhorado. Às vezes, esse paradigma anterior, mais velho, ele realmente se esgota, ele é totalmente inutilizado. Então, a proposta é justa, eu vejo, de uma evolução do pensamento da ciência, trazer esses paradigmas e fazê-los conversar. Né? Se eles vão se esgotar ou não, só o caminho, só o odós, né? Só o caminho grego vai dizer. Né? E aí eu acho que a mãe de todas as ciências é a filosofia, como você citou. Eu acho fundamental, e eu acho que é um crime, você retirar a discussão da filosofia de todos os níveis de educação, do básico ou do superior. Né? Colocar como um apêndice e não precisa nem estudar, nem cair em prova. Porque a mãe de todas as sabedorias, né, de todas as sofias, é justamente a filosofia. Daí nasce a física. Aristóteles era médico, estudava biologia. Existem vários trabalhos de biologia deixados por Aristóteles. A ideia de física é dele. Né? Então, as ideias de átomo e tal, você tem em Platão. Então, quando você não discute isso da sua base, né, e vai construindo a casa de baixo para cima até o telhado, você já começa mostrando o telhado para o aluno, muita gente acha que aquilo ali não serve para nada. Para que eu vou estudar física? Para que eu vou estudar filosofia? Para que isso aqui me serve na vida? Ele não consegue ver interconexões. Essas interconexões a gente precisa construir, na minha opinião. E é um trabalho árduo e que, em vista do negacionismo, e nós vivemos hoje, só para terminar,
ele vai ficar mais árduo, mas a gente não pode desistir, né, e continuar, porque esse momento vai passar, como a Idade Média também passou, em seus aspectos, tinha muitas coisas boas, mas também teve alguns problemas como esse de obscurantismo, né? Então, esse obscurantismo vai passar e a gente vai conseguir certamente fazer com que a razão supere achismos que nunca se sustentam. Porque esse é o problema da pseudociência, né? O senso comum ele não se sustenta, porque ele não tem método. Uma hora que você colocar aquilo à prova, vamos supor, a Terra plana, você não vai conseguir sustentar aquilo. Você vai para a teoria do absurdo, que a gente fala na filosofia, né? Vai chegar uma hora que você vai levar a uma contradição tão grande dentro do próprio conceito que ele cai por si mesmo. Eu vou fazer mais uma pergunta, pelo menos por hoje, e é a seguinte. Eu estou aqui pensando, né, não está na minha pergunta, mas eu estou subsidiando a pergunta com toda a complexidade de tudo que você disse. Nós aqui na área da comunicação, se a gente encontrasse uma literatura dizendo história da comunicação, o que a gente deveria pensar, né, como história da comunicação, né, de uma determinada ciência, digamos assim, ou área, né? E num segundo passo, como diferenciar a história desse conhecimento da história dos fenômenos comunicacionais, porque eles são ali uma parte, né, do macro social muito, muito presente, e não fazer essa confusão, né, do objeto científico ou da área do conhecimento e fenômeno em uma história dessa ciência, se for o caso de chamar de ciência, claro. Eu acho que a comunicação, assim como acontece com outras áreas do saber humano, talvez eu seja redundante dizer isso, ela pode se ajustar, tentando responder a sua primeira pergunta, na minha visão, se ajustar justamente fazendo uma conexão, uma inter-relação com outras ciências como a filosofia, a sociologia, etc., porque vai dar a qualquer ciência as bases para que você possa fazer esses questionamentos que eu acho que deve funcionar assim nas comunicações, né, como acontece, eu vejo acontecendo na história da medicina, por exemplo, e tal, que também tem uma parte, né, mais prática e tal, de você fazer questões, você ter uma metodologia de questões que ajude você a estruturar o que é o melhor a ser feito, né? Ou seja, como você vai construir um determinado conhecimento, um determinado caminho de praxis. Eu acho que isso pode ser uma ajuda. Eu acho que, nesse caso, a filosofia, como um todo, a história, eu acho que esses saberes são atacados porque são a base. Se você conhece a história e a filosofia, eu posso falar com tranquilidade que o Daniel sabe, minha formação inicial é em física, então não estou defendendo, né, nada que seja só do meu interesse. Eu acho que se você conhece bem isso e consegue colocar isso dentro daquilo que você está construindo, você vai ter grande chance de escapar de problemas sérios, né? Aí a sua segunda pergunta, desculpe, se você pudesse então resumir de novo, eu estava raciocinando aqui. Não, sem problema. Sobre a gente pensar, né, de uma história de um determinado conhecimento, nesse caso da comunicação, de um saber, e não se perder, né, de repente, na história dos fenômenos comunicacionais, como, por exemplo, surgimento da TV, e aí, agora, por exemplo, né, a gente tem um desenvolvimento que nos leva às redes sociais, e não fazer disso uma confusão, para a gente compreender realmente tanto os fundamentos quanto os fenômenos, e conseguir diferenciar. Uhum. Esse é um dos grandes problemas que a física e a filosofia, por exemplo, trazem, né? Essa sua pergunta. Você não só diferenciar, como conseguir estabelecer as bases para trabalhar com aquilo, porque às vezes, eu acho que é uma questão específica do jornalismo, da comunicação, me parece, que se trabalha com informações ou com imagens que são específicas de uma determinada situação e que não necessariamente, eu não sei se também tem um pouco disso na sua pergunta, necessariamente perpassam por uma coisa que seja real. Por exemplo, trabalhar com redes sociais, eu acho que é muito complicado, no sentido de que você trabalha com coisas que são voláteis o tempo inteiro, que hoje existem, mas há pouco tempo atrás não existem. Então, há uma dificuldade de responder essa pergunta. Eu já li textos
e já assisti palestras sobre matemática parecida, sobre essa pergunta, mais de uma até, porque é algo tão recente que nós não temos ainda uma bagagem de conhecimento, até mesmo dentro da filosofia, para você dizer exatamente qual é o melhor caminho a ser tomado, sabe? Em termos de redes sociais. Mas, em termos de construção de referenciais, eu acho que eu vou repetir aqui, eu já falei aqui, né? Eu acho que a melhor maneira de você não se perder no fenômeno, no resultado, é você conhecendo bem a causa. E para você conhecer bem a causa, ou seja, você trazer alguma coisa que está chegando até você e colocar dentro de um determinado parâmetro que você já conhece, você tem que se valer de outras ciências. Então, eu vejo assim, quando coisas chegam para mim para serem trabalhadas na área de educação, e são saberes muito recentes, eu tento trazer para aquilo que é o mais tradicional, que tem uma bagagem de conhecimento maior, como, por exemplo, o campo da historicidade, né? O campo da filosofia, só usando como exemplo. E tento encaixar ali, não no sentido de que um saber domine o outro, mas no sentido de que eu tenho um ponto de partida. Né? Porque o que eu percebo hoje nas questões da pós-modernidade, e aí eu vou usar o Bauman, aqui um pensador que eu gosto e que em outras situações eu trago, né, nas minhas aulas, etc., é que se você tem como ponto de partida questões muito atuais, muito pós-modernas, você pode se perder no fato de que essas questões não têm raiz, não têm historicidade. Você, às vezes, não consegue nem saber exatamente como elas começaram, como elas estão se desenvolvendo e no que aquilo vai dar. Isso gera uma instabilidade, né? Uma certa ansiedade na pesquisa muito grande, né? E que pode levar, inclusive, a achismos. Porque, repetindo, né? Tem a ver com a sua outra pergunta. Se você tem um método, você sabe de onde você começa, né? Você vai respondendo perguntas, e você tem uma ideia de onde você quer achar, é muito mais fácil do que quando você começa por algo que você conhece pouco e não sabe onde vai dar. Você fica, é um caminho, uma coisa é você saber onde você vai chegar. Eu vou pegar um avião do Rio e vou até São Paulo. Outra coisa é eu pegar um avião do Rio e eu não sei onde eu vou pousar. É outra coisa. Né? Então, eu acho que todas as ciências hoje todos os saberes passam, somente quando a gente sai do tradicional, né, de trabalhar com algo que já aconteceu, vamos supor, uma cultura indígena de um povo que já morreu, lá, os maias. Então, aquilo já aconteceu, você tenta delimitar começo, mas você sabe onde está o fim. No caso da pós-modernidade, eu acho que é complicado e é algo que vai ter que ser construído aos poucos com muito cuidado, como o próprio Bauman fala. Né? Ou seja, você vai ter que, a cada informação que você recebe, comparar com algo que já foi construído, é quase como fazer como o jurídico faz. Tem jurisprudência? Isso aqui já foi julgado, já foi conversado por alguém? É quase isso. Porque é tão novo que eu tenho que saber se tem jurisprudência. Né? E essa é uma dificuldade a mais que a filosofia da ciência se depara, ou passou, né, a se deparar com o século XXI, quando veio a internet e a globalização das informações. E aí a gente, eu não estou querendo puxar sardinha, mas realmente o pensamento nesse caso é circular, a gente volta àquela questão que eu trato de novo, um Caruso, no artigo do negacionismo. Né? A gente tem que tomar cuidado, porque os alunos e a internet fazem coisas fantásticas, e a internet traz muitas ajudas, e a comunicação é capaz de nos trazer, com seus vários caminhos, coisas que podem ajudar, inclusive na educação, na formação, em acabar com o senso comum, com a pseudociência, e bem feito. Né? Para a gente não cair naquilo que Humberto Eco falou em 2015, se não me engano foi em 2015 ou 2013, antes dele falecer, quando ele ganhou um título lá em que ele fala no discurso, lá em Milão, que, infelizmente, a gente tem coisas positivas na internet, mas também deu voz a muitas pessoas, né, que não têm condição de falar nada, mas que agora tem espaço para falar. Então, essa separação, eu acho que é um problema que não tem uma resposta definida ainda. Eu não teria uma resposta definida para te dar, e eu não sei se alguém vai ter ainda, né, nesse setembro de 2021. Mas a reflexão em si é muito importante,
porque, como eu estou te falando aqui, traz vários pensadores que trabalham com isso, como o Domenico De Masi, por exemplo, né, outro italiano, um sociólogo importante, que vai discutir até que ponto essas comunicações também não escravizam o homem e tiram ele do seu ócio criativo, né? Tiram ele da sua possibilidade de uma criação livre, espontânea, verdadeira, né? Como nossos antepassados tinham e que a Revolução Industrial tirou da gente, né? E até que ponto, eu não sei que tipo de comunicação você trabalha, né? Mas eu estou falando no sentido bem geral, porque eu não sei exatamente qual seria que você está falando, mas isso também faz parte. Até que ponto isso não escraviza o homem, né? E essa escravidão torna ele refém de pessoas mal intencionadas que divulgam, por exemplo, novamente, que a Terra é plana, e eu sou convencido por um discurso muito bem feito, né? E acabo virando adepto daquela ideia. E assim a gente tem as ideias mais absurdas hoje rolando, né? De negacionismo, de racismo, como o QAnon nos Estados Unidos, né? E etc. Não sei se eu ajudei, desculpe. Né? A gente pode continuar discutindo depois, se você quiser. Não, ajudou muito. Assim, de verdade, a gente realmente não está procurando uma resposta pronta, porque a gente entende a dimensão do problema. Mas assim, para realmente conversar com uma visão diferente, né? Justamente tentar essa compreensão, inclusive porque nós não temos ninguém da história no grupo atualmente, né? Então é importante para a gente ter uma visão diferente e colocar isso em debate. É isso mesmo. Tá bom. Muito obrigada, tá bom. viu? Nada. É isso aí, então. Obrigado, Adílio, mais uma vez pela presença. Essa conversa aqui é um exemplo claro de trocar conhecimento entre áreas com conhecimento sólido e tentar buscar informações o mais apropriadas possível. Muito obrigado por ter conseguido se organizar aí. Em nome de toda a organização do primeiro encontro de comunicação, computação e educação, te agradeço. E depois a gente te encaminha as perguntas, encaminha o material todo de leitura ao pessoal. Muito obrigado. Tá bom. Um abraço, Amanda. Obrigado pela oportunidade aí também. Nada, eu que agradeço, Daniel, Amanda, mais uma vez aí. Espero ter contribuído um pouco, né? E eu estou à disposição. E se, Daniel, você quiser disponibilizar para a Amanda ou para alguém que queira, porque as referências, inclusive, estão ali, você fica à vontade em relação à apresentação. Tá? Perfeito, perfeito. A gente deixa isso sim. Muito obrigado. Tá bom. Nada, Grande abraço para todos aí. Grande abraço, Daniel. Tchau, Amanda. Um abraço.